Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a ideia de liberdade e o que ser livre significa em uma visão que talvez não é a mais usual nos nossos tempos, assim. Liberdade é um conceito muito importante, meio base na obra de Frankl, tanto que para ele ela define o que é ser humano, como aquele que decide quem ele vai ser. E uma primeira distinção que Frankl faz é que para ele nós não somos livres nós somos livres para. E o que isso significa? Hoje em dia, eu acho que a gente pensa na liberdade muito com essa lente do livre de. Então, eu quero ser livre, talvez, de responsabilidades, de restrições, livre de circunstâncias, livre de amarras, livre de obstáculos, limitações e tudo mais. E para Frankl, não necessariamente a liberdade é sobre a gente ser livre de, porque muitas vezes a gente não pode se livrar das nossas circunstâncias. Eu não vou poder necessariamente mudar a família em que eu nasci, o contexto em que eu estou inserido, o potencial máximo das minhas capacidades, a trama social e o tempo histórico em que eu nasci. Tem várias questões no mundo que vão sempre minar em algum ponto a nossa liberdade. E isso faz parte da experiência humana. A gente não vai conseguir ser completamente livre de tudo. Em algum nível, a gente sempre vai ter algum tipo de responsabilidade ou algum tipo de limitação. Só que a gente é livre para. Ou seja, a gente é livre para escolher quem a gente vai ser. E esse quem a gente vai ser é nesse lugar de ser mesmo. Então, aqui não é sobre, eu quero ser milionário ou, eu quero ser presidente. Aqui é sobre quem eu vou ser como ser humano. Como eu vou agir, como eu vou falar com as pessoas. Qual vai ser a minha atitude em diferentes situações. Que escolhas eu vou fazer para construir minha vida? Eu tenho essa liberdade para decidir, para escolher, para fazer da minha vida o melhor que eu puder, o melhor que eu quiser. E para ele, liberdade está sempre conectado à responsabilidade. Eu preciso sempre ter essa consciência de que sim, é uma escolha. Sim, eu estou decidindo ser assim. Por mais que a gente tenha muitas circunstâncias que vão nos influenciar, então sim, a gente teve o nosso passado, a gente teve os nossos traumas, a gente teve muita coisa de que a gente não foi livre de, mas a gente tem a liberdade e a responsabilidade de ser livre para fazer uma escolha diferente e decidir quem eu quero ser, atuar de uma forma no mundo que nos trate de uma forma melhor, trate o outro de uma forma melhor, trate o mundo de uma forma melhor, que é algo que Frankl viveu, né? No momento em que ele foi preso em campos de concentração, tiraram absolutamente tudo dele. A sua profissão, a sua família, seus relacionamentos, sua casa, sua liberdade, mas não tiraram a sua liberdade interior. Ele escolheu a forma como ele ia lidar com aquela situação e a forma como ele lidou foi se agarrando ao amor, à esperança. Então ele não permitiu que os outros definissem como ele deveria se sentir, que no caso era que ele não era um ser humano. A gente não pode cair nessa ideia de que a gente seria eternamente prisioneiro do que fizeram com a gente. Simplesmente num ciclo eterno em que a gente está só propagando o que nos foi dado. Isso é a gente não exercer a nossa liberdade, não exercer a nossa escolha. E para Frankl seria quase a gente abrir mão de ser humano, de ser a pessoa que decide quem ela vai ser. As escolhas que a gente tem a fazer são nossas e a gente é responsável por elas e pelas consequências delas. Enfim, várias coisas, mas eu acho essa ideia de liberdade dele linda, muito profunda e acho que pode ser uma boa reflexão.